precisar de caneta, lembra que tem caneta lá dentro? Todo mundo com a caneta na mão, se voltar para cá. Então vamos lá, Mateus 24, 40 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor: estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesse estudo, né? Irmãos, nós vamos hoje falar sobre a grande tribulação em Mateus 24. E vamos começar falando sobre a questão do arrebatamento. Quando nós falamos de grande tribulação, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é aquilo que eu acho que nós deixamos claro nos estudos passados, é a presença da igreja durante a grande tribulação. Não sei se ficou claro para os irmãos a presença da igreja durante a grande tribulação. Agora, a outra questão é, Mateus 24 apresenta o arrebatamento da igreja? Alguns vão dizer que não. Alguns vão dizer que Mateus 24 não fala para a igreja, mas fala só para judeus. Nós já falamos isso aqui nas aulas passadas. E nós vamos falar e provar que existe sim o arrebatamento em Mateus 24. Agora, outra questão que nós vamos trabalhar hoje: como se dará a salvação durante a grande tribulação? Ou haverá salvação durante a grande tribulação? Se vai haver, como será? A quem terá o direito de ser salvo durante a grande tribulação? Tudo isso nós vamos trabalhar hoje, se Deus assim nos permitir chegar lá. Eu ia responder o seu ensinamento desde que eu veio para Então vamos lá, deixa eu ver que já até fechou aqui o meu livreto aqui. Então olha, a questão do arrebatamento, Mateus 24. Esses versículos que nós vemos aqui, embora para alguns eruditos, esse versículo aqui não está falando de arrebatamento, ou não aponta para o arrebatamento. Se nós considerarmos o contexto em que ele está escrito, nós vamos perceber que sim, é uma referência ao arrebatamento. Primeira coisa, irmãos, nós lemos aí a seguinte afirmação. Antes de entrarmos, eu quero fazer uma observação que eu já ouvi alguém dizer o seguinte: está vendo? Deus vai salvar 50%. Mas aonde que está na Bíblia que Deus vai salvar 50%? Aí citou esse texto aqui, tendo dois no campo, um será levado para ser deixado.
Então a ideia, o intuito do Senhor Jesus não era falar aqui de porcentagem, né? Nós temos até que considerar outras passagens bíblicas que falam que são poucos que se salvam em relação ao número de perdidos, né? Então as pessoas às vezes fazem uma leitura e não consideram outros textos, outros fatores, né? Então vamos lá. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mesmo que não haja aqui, irmãos, consenso entre os internos de que esse versículo diz respeito ao arrebatamento, o termo levar, quem quiser grifar esse termo, levar, às vezes é interpretado o levar como o levar do versículo 39. Às vezes algumas pessoas vão interpretar o levar do versículo 41 com o mesmo levar do versículo 39. No entanto, os termos gregos usados são distintos, e isso faz toda a diferença para a gente compreender. Por exemplo, o versículo 41, conforme o dicionário grego da Bíblia, palavra-chave é paralambano. O grego é paralambano, esse foi traduzido aí no nosso português como levar, é paralambano. E o que quer dizer essa expressão? Segundo o dicionário grego da Bíblia, palavra-chave, né, é trazer ou receber perto, associar-se com um relacionamento íntimo. É o mesmo que trazer para perto ou associar-se com um relacionamento íntimo. Isso é muito importante. Por quê? De acordo com quando nós lemos o verso 39, de acordo com Pedro Severino, na sua obra Escatologia, a doutrina das últimas coisas, o levar do versículo 39, o termo ali não é paralambano, mas é airo. E esse airo tem o sentido de levar para a destruição, como no dilúvio. Inclusive, pastor, nessa Bíblia aqui, deixou bem claro que no versículo 39 ele fala: não perceberam, senão veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do filho do homem. Aí nesse já 41, você fala assim, que ele é diferente, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada. Uma será tomada. Exatamente. Então você percebe que há essa distinção, mas aí algumas pessoas pegam e fazem um vínculo, porque algumas versões vai traduzir como levar tanto o versículo 41 como o versículo 39. Porém, o versículo 39, o termo grego é airo, que dá a ideia de levar no sentido de destruição, de condenação, que foi o que aconteceu no dilúvio. O dilúvio veio e levou, e os levou a todos. O que o dilúvio fez? Levou quem? Levou os que ficaram e que foram destruídos pelas águas do dilúvio. Ou seja, aquela grande tribulação veio na época do dilúvio e destruiu todo mundo. Só Noé, com a sua família, foi preservada naquela arca. Então, quando nós percebemos essa distinção entre esses termos, nós vamos perceber que há sim uma referência a uma salvação aqui, ou um arrebatamento na grande tribulação, ou pelo menos no meio da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, mas está aqui, né, esse termo. Vamos ler o versículo 13 ao versículo de número 15. 13 ao 15. Mateus 24 ainda.
mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vides estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Bom, primeira coisa que nós vemos aqui é a necessidade de perseverança para a salvação. Outra questão aqui, que para que o fim aconteça, para que o fim venha, é necessário que aconteça o quê? O Evangelho do Reino seja pregado a toda criatura. Alguns fazem distinção entre Evangelho da graça e Evangelho do Reino. Não há distinção. É simplesmente formas diferentes de falar do mesmo Evangelho. Evangelho, é a boa nova, é a boa nova da salvação pela graça, isso é Evangelho. Então não há distinção aqui de Evangelho do Reino para Evangelho da graça. Nós temos a expressão Evangelho do Reino, Evangelho da graça, Evangelho de Paulo, Evangelho de Cristo. Nós temos várias expressões de Evangelho, mas todos estão falando de um mesmo Evangelho. Nós podemos mais para frente até trabalharmos mais detalhadamente essa questão, que não é o nosso propósito aqui nesse estudo hoje, tá bom? Bom, essa afirmação que nós vemos aqui de Cristo parece apontar claramente para algo distante do ano 70. Por que que parece apontar para algo distante do ano 70? Porque o Evangelho deveria ser pregado ao mundo inteiro em testemunho a todas as gentes, para depois vir o fim. Aí alguns falam assim, mas o mundo aqui é o mundo romano, não é o mundo inteiro. Sim, às vezes na Bíblia, mundo pode ser uma referência àquele mundo, daquele contexto do Império Romano, o mundo dominado pelo Império Romano. Exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Acharam? Todos? Diz assim a palavra do Senhor: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo disse que naqueles dias o Evangelho tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Alguém vai dizer que essa toda criatura que Paulo está referindo aqui abrangia todas as pessoas do planeta Terra? Claro que não. Ele está falando aqui no âmbito daquele contexto que ele estava vivendo, mas não no contexto de todas as pessoas do planeta Terra. E nós vamos entender por que isso. Por que eu estou afirmando isso? Na fala de Paulo, o Evangelho havia sido pregado a toda criatura. É claro que nesse texto não abrange os habitantes da terra, porém, na fala de Cristo viria o fim quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura. O fim não chegou nos dias de Paulo. O fim não chegou nos dias de Paulo. De lá para cá nós passamos alguns anos ainda, né? Se alguém tiver alguma coisa para falar, eu vou falar, tá? Eu estou tentando levar o raciocínio aqui.
O fim aqui seria uma resposta à pergunta dos discípulos: que sinais haverá do fim do mundo? E nós já falamos que fim do mundo pode ser fim de uma dispensação, que poderia ser o fim da dispensação da lei para a entrada da dispensação da graça. Poderia, mas não é. E eu vou provar aos irmãos por que não é. Alguns vão defender que o fim aqui era da dispensação da lei. E quando é que isso aconteceu? Segundo o entendimento de alguns teólogos, quando Estevão foi apedrejado e foi morto, Israel rejeitou o Messias, e a partir dali o Evangelho voltou-se mais para os gentios. Entende-se alguns que a oportunidade dada aos judeus ali, do tempo dos judeus, se encerrou ali naquele momento ali, ou essa dispensação se encerrou ali naquele momento. Qual que é o problema e por que não se sustenta tal interpretação? Porque a manifestação da graça, ela não aconteceu apenas a partir daquele momento. Ela já tinha acontecido antes. O Evangelho estava ali, em Cristo Jesus, por meio de Cristo, sendo anunciado. A lei se cumpre em Cristo. Em Cristo se cumpriu a lei. E a graça foi oferecida a todos os homens. Ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou, ali Ele cumpriu a lei. A dispensação da lei se encerra ali. E a dispensação da graça a partir da morte e ressurreição de Cristo, não a partir do ano 70. Já é anterior ao ano 70. Logo, o fim da dispensação da lei acontece com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, dando início à era da igreja a partir do Pentecostes. Então, ali no Pentecostes é a era da igreja que se inicia ali no Pentecostes. No dia de Pentecostes havia pessoas de várias partes do mundo. Entretanto, o primeiro gentio a se converter foi quem? Cornélio. Os irmãos lembram que Deus precisou dar uma visão para Pedro dos animais imundos, mata e come, para ele entender que Deus estava inserindo os gentios também na aliança pela graça. Então Cornélio foi o primeiro gentio ali a se converter naquela ocasião, e o Espírito Santo é derramado também sobre os gentios. Quando Pedro prega na casa de Cornélio, ali estão os gentios ali, o Espírito Santo, da mesma forma foi derramado lá no Pentecostes, foi derramado sobre os gentios também ali. Depois repete-se o mesmo efeito com os samaritanos. Também acontece o derramar do Espírito também com os samaritanos. Ainda assim, os gentios da casa de Cornélio, embora representassem a inclusão de todos os gentios do mundo, não podemos afirmar que ali tinha gente de toda parte do mundo ouvindo o Evangelho. Os irmãos hoje, os povos das Américas, desconheciam esse Evangelho, estavam longe desse Evangelho. Então, muitos viriam ter contato com o Evangelho durante a perseguição da igreja. A igreja começa a ser perseguida e começa a ser espalhada pelos vários lugares, e vários povos começam a agora ter contato com o Evangelho. Entretanto, eles não chegaram até as Américas. Isso vai acontecer muito tempo depois. Então devemos esperar o cumprimento da profecia de Cristo, então virá o fim com a pregação do Evangelho em algo futuro, não naqueles dias. É o que eu falei com os irmãos do já e ainda não. Houve uma grande tribulação ali? Houve, mas parece que ela
toda a profecia com a volta de Cristo. Então, está entendendo até aqui? Bom, e após a grande tribulação? O que vai acontecer? Vamos ver aqui uma coisa. Daniel 9, 26 ao 27. Daniel 9, 26 ao 27. Todos encontraram aí? Encontrou aí, irmão? Então vamos lá, 26, diz assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O Senhor deu uma profecia para Daniel de 70 semanas, que foi determinada para o povo, para que a restauração fosse acontecesse. E aqui ele fala que depois das 62 semanas, o ungido será morto. O ungido será morto. Esse ungido que aparece aqui, é uma referência a Cristo. A referência a Cristo. Alguns vão dizer que não, os irmãos vão entender daqui a pouco. E já não haverá mais, e a cidade e o lugar santo serão destruídos. Essa cidade e o lugar santo destruído aqui é Jerusalém, o lugar santo do templo, certo? Pelo povo do governante que virá. O fim virá, guerras até o fim. Jesus falou ali: quem lê, entenda o que Deus falou com o profeta Daniel. Então ele parece agora fazer um link com aquilo que iria acontecer, com aquilo que foi dado como profecia para Daniel. Aí fala o seguinte, que com muitos ele fará uma aliança. Ele quem vai fazer uma aliança? Alguns vão dizer que é Cristo que vai fazer uma aliança, mas na verdade é o anticristo que fará uma aliança com muitos, possivelmente uma aliança política. No meio da semana, essa semana aqui é a última semana, ele dará fim ao sacrifício que estará acontecendo naqueles dias. Quando o anticristo levantar, existirá um templo construído e os judeus voltarão a sacrificar, e ele então vai dar fim ao sacrifício. E numa ala do templo ele vai colocar um objeto de sacrilégio, de abominação dentro do templo. Aí até que venha sobre ele o que está determinado, ou seja, o julgamento sobre o anticristo. Vamos lá.
Há debates teológicos sobre o cumprimento dessa profecia. Alguns vão dizer que essa profecia de Daniel se cumpriu com Antíoco Epifânio no ano 163 a.C. No ano 163 a.C., Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, colocando a própria imagem no lugar santo e sacrificando porcos no altar. Olha bem, e proibiu os sacrifícios. Então, tudo que Daniel falou que ia acontecer, Antíoco Epifânio fez acontecer em 163 a.C. Só que Cristo fala de um cumprimento dessa profecia de Daniel relacionado com o cerco de Jerusalém e parece projetar para um cumprimento ainda futuro. E nós vamos ver que é exatamente isso que vai acontecer. Aí que entra de novo aquela fala, já e ainda não. Para alguns, aquele que faz aliança com muitos é Cristo, e o fato de ele ser sacrificado, Cristo ser sacrificado como ovelha, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele estaria interrompendo o sacrifício, porque a partir dali o sacrifício não teria mais valor. Então quem interrompe o sacrifício, na visão de alguns, seria o próprio Cristo, o ungido. Ele, morrendo, interrompe o sacrifício da antiga aliança, tornando, ou seja, esse sacrifício, essa antiga aliança obsoleta. Alguns chegam a afirmar categoricamente que isso está muito claro. Alguns está muito claro isso aqui. Dentre os que assim interpretam, existe aqueles que vão entender que a última semana se cumpriu no ano 70. Ou seja, esses são alguns amilenistas ou alguns preteristas. Preteristas são aqueles que enxergam que tudo se cumpriu no ano 70 ali. Aí você tem um preterista parcial, esses são cristãos genuínos, são preterista parcial, porque do ponto de vista da escatologia, eles entendem que praticamente tudo aconteceu, exceto a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja que ficou para acontecer no futuro. Esses são os preteristas parciais. E tem os amilenistas. Quem são os amilenistas? Os amilenistas são aqueles que acreditam que nós já estamos vivendo o milênio e que não haverá um milênio futuro. Quando Cristo vier, encerra-se todas as coisas, porque nós já estamos vivendo o reino de Cristo através da sua igreja. Portanto, nós já estamos vivendo o milênio. Esses são os amilenistas. Os amilenistas entendem que a última semana de Daniel, ela cumpriu 3 anos e meio com a morte de Cristo. E essa última semana não é literal. Para os amilenistas, a última semana não é literal. Ou seja, 3 anos e meio dessa última semana foi literal, cumpriu com a morte de Cristo. Mas é a outra metade. A outra metade representa o tempo da igreja até a volta de Cristo. Parece fazer sentido. Todas as outras semanas anteriores, a contagem vem literalmente cumprindo, inclusive os 3 anos e meio do ministério de Cristo, que foi o quê? 3 anos e meio até sua morte. E aí depois você tem a metade da semana que tem um tempo que ninguém consegue contar porque representa a igreja, passou a ser simbólico. Para mim não faz sentido isso, né? Logo, o fim da dispensação da lei acontece com a morte e a ressurreição de Cristo para os amilenistas, dando início à era da igreja a partir do Pentecostes. No dia do Pentecostes havia. Não estou voltando aqui, perdão, o vento me tirou aqui a folha e está me fazendo voltar.
dispensacionalistas que vão dizer, ou futuristas, que vão dizer assim: essa última semana, na verdade, ela não cumpriu ainda, ela foi adiada para um cumprimento futuro. É assim que eu acredito. Ela foi adiada para um cumprimento futuro, nos dias do anticristo. Com o surgimento do anticristo, o homem da iniquidade, que fará aliança política com muitos, a semelhança de Antíoco Epifânio, e fará cessar o sacrifício, assim como Antíoco Epifânio fez aliança, depois ele persegue, ele faz a profanação do templo, toda aquela coisa aconteceu. Isso vai se repetir também ali com o anticristo futuro. O sacrifício terá sido realizado pelos judeus já no templo que será reconstruído. Aliás, todo o material está pronto para a reconstrução do terceiro templo. Todo o material está pronto para a reconstrução do terceiro templo. Eu peguei aqui, irmãos, se os irmãos quiserem depois pesquisar, Assembleia de Deus, só digitar no Google, vai ter Assembleia de Deus de Cascavel, vai estar lá. É só digitar: Grupo Judeu começa a arrecadação para a construção do terceiro templo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Cascavel, Paraná, PR, né? Aí os irmãos vão encontrar lá algumas informações que eu vou citar aqui para os irmãos que eu tirei desse site lá, né, da Assembleia de Deus. Então, o que nós temos lá? Mesmo em meio à guerra atual do Hamas em Gaza, os membros do Instituto do Templo continuam com a sua campanha mundial pela reconstrução do templo sagrado, também chamado de terceiro templo. Por que ele é chamado de terceiro templo? Porque nós tivemos o primeiro templo, que foi o templo de Salomão. Esse templo foi destruído. Tivemos a reconstrução com Neemias, Esdras voltando, reconstruindo o templo. Esse templo ele é ampliado nos dias de Herodes, né? Aí alguns vão falar que o terceiro templo era o templo de Herodes, tal, por causa da ampliação, mas na verdade é um templo só que é apenas ampliado nos dias de Herodes. Esse templo de Herodes é destruído nos anos 70, porém eles já estão trabalhando para a reconstrução do terceiro templo. Existem teólogos que defendem que não vai haver essa reconstrução. E de fato é uma grande dificuldade para a reconstrução do terceiro templo. Por quê? Porque a mesquita de Omar, que pertence aos muçulmanos, está justamente na área onde deve ser reconstruído o terceiro templo. Como que isso vai ser resolvido, irmãos? Eu não faço a mínima ideia, né? Mas os judeus estão preparando. Ele recebe esse nome, né, de templo sagrado, no original edificado por Salomão, terminado cerca de 950 a.C., foi destruído na invasão babilônica em 586 a.C., sendo substituído pelo templo construído pelo governador Herodes, que estava em pé nos dias de Cristo e foi demolido no ano 70, como eu acabei de dizer para os irmãos. Aí está falando o seguinte, que há uma movimentação para a reconstrução do templo, e essa movimentação ganhou fôlego, e eles já estão treinando sacerdotes para oferecer sacrifício obedecendo o ritual do templo, inclusive todo o trabalho para que o sacrifício da novilha vermelha, inclusive conforme era apontado no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, viesse a voltar a acontecer. Então você tem todo esse movimento. Eles têm todas 102 peças do interior do templo prontas, incluindo o véu da separação do santo do santo. Então nós estamos vivendo dias que
que nós podemos enxergar o cumprimento das profecias bíblicas. Bom, dentre essas interpretações que eu apresentei para os irmãos, a que mais me parece fazer sentido bíblico é a interpretação de que a última semana foi jogada para o fim, e onde o anticristo vai fazer uma aliança com muitos, uma aliança política, e na metade da semana ele vai impedir o sacrifício, e no área do tempo vai ser colocado o sacrilégio. Então o anticristo ele vai fazer aliança provavelmente política com muitos, e provavelmente para estabelecer a paz, numa tentativa de estabelecer a paz naquela região que está em constante conflito. É possível que surja um problema ainda maior e que alguém traga uma solução para a paz. E esse alguém que vai trazer uma solução para a paz, para a aparente paz, seria aquele anticristo que vai fazer uma aliança com muitos povos para promover a paz. Certo? Ele, portanto, no entanto, vai quebrar a aliança na metade da semana e vai repetir o que o Tito fez com Israel. Ele vai perseguir o povo judeu e os cristãos. Aí o anticristo vai perseguir o povo judeu e os cristãos, e vai colocar sua imagem de sacrilégio dentro do templo, e a perseguição terá duração de 3 anos e meio. Ou seja, você tem a grande tribulação, que alguns intérpretes chamam de a última semana. Só que essa metade da primeira metade da semana é uma resolução de paz. Depois você tem um agravante, que é a grande tribulação propriamente dita, que durará 3 anos e meio. 3 anos e meio ou 42 meses, ou tempos e metade de um tempo. Tudo está falando a mesma coisa. Ou ainda 1260 dias, 3 anos e meio. Então, os irmãos vão encontrar todas essas expressões na Bíblia, tanto em Daniel como no Apocalipse. Se tivesse cumprido no ano 70, essa expressão não voltaria a aparecer no livro do Apocalipse, porque nós temos base bem sólida que demonstra que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 90 e alguma coisa. Então já tinha acontecido a destruição do templo,